Olá, humanos, professor Marquinhos aqui, e na aula de hoje vamos revisar tudo o que você precisa saber sobre logaritmo. Então prepare-se porque você vai aprender na prática sobre os principais tipos de equações logarítmicas, equações de primeiro grau com bases iguais, equações de segundo grau com bases iguais, equações com soma de logaritmos, equações de bases iguais com constantes, equações com bases diferentes e várias outras. E tem mais, durante todo esse processo vamos revisar as propriedades logarítmicas, gráficos de algumas funções e discutir noções fundamentais de matemática, que vão te ajudar em todos os seus estudos. Então bora lá? Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis. Antes de começarmos, eu preciso ser intelectualmente honesto com vocês. Essa aula foi fortemente inspirada nesse vídeo da professora Juliana. Inclusive alguns exemplos que eu vou apresentar aqui eu retirei do vídeo dela. Recomendo que conheça o canal dela. Aparentemente ela é brasileira e professora de matemática, mas mora fora do Brasil e dá aula para o ensino médio de algum outro país. Tem várias aulas dela em inglês, então quem pretende sair do país, aprender inglês e também estudar matemática, o canal dela é um excelente achado. Você já parou para pensar o quanto a matemática pode ser linda? Por exemplo, você já pensou o que de fato significa esse sinal de igualdade? Para mim, esse sinal representa liberdade e infinitude. Eu sei, isso parece algum trecho clichê de música ou algum papo de coaching, mas eu vou explicar. Esse sinal ele é tão poderoso que ele nos dá a liberdade de fazermos o que quisermos com essa equação, contanto que a gente respeite uma regrinha básica da matemática. Em outras palavras, eu posso fazer o que eu quiser de um lado da equação, contanto que eu faça do outro. Se eu quiser multiplicar esse lado da equação por 2, eu posso, contanto que eu multiplique esse outro lado também. Quando eu fiz cálculo 1 na universidade, a minha professora tentava passar essa noção pra gente usando monstrinhos. Então ela fazia monstrinhos, que ela chamava, eram uns desenhos abstratos assim, e dizia que a gente podia fazer isso dos dois lados da equação e tudo bem. E só anos depois eu entendi que ela estava ensinando a gente a abstrair a ideia por trás de uma equação, por trás de um sinal de igual. Isso quer dizer que eu posso de fato copiar e que eu tenho que literalmente copiar igualzinho esse monstrinho, para manter a igualdade. Né? Eu não poderia, por exemplo, tentar fazer um outro desenho aqui, porque, claro, para fins didáticos funciona, mas não seria o mesmo monstrinho que eu fiz inicialmente, então esse aqui não pode. A regra é sempre manter a igualdade. Tudo que você fizer de um lado, você faz exatamente igual do outro. É essa noção que está por trás de quando a gente fala passa o menos 2, está subtraindo, passa para lá positivo. O 2 está multiplicando o x, passa para lá dividindo. Quando a gente fala isso, estamos simplificando esse processo de entender que uma equação, a gente pode fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, eu poderia escrever professor em cada lado da equação e isso seria matematicamente correto. Não faria sentido, mas não estaria errado. Então essa é a primeira noção. Podemos fazer o que quisermos em uma equação se você respeitar a regrinha de fazer dos dois lados. Não se esqueça disso. Isso vai te ajudar muito a realizar operações algébricas, simplificar frações e etc. A segunda noção que eu quero passar para vocês é que a gente pode reescrever números, funções, de diversas formas. Lembre-se, isso é uma abstração, é uma ideia para a gente desenvolver. Vamos pegar o número 1, por exemplo. Você já pensou em quantas formas a gente pode reescrever o número 1? Por exemplo, uma multiplicação. 1 vezes 1 também é 1. Uma divisão, 1 dividido por 1 também é 1. 2 dividido por 2 também é 1. Perceba que aqui a gente tem um padrão, certo? De que todo número dividido por ele mesmo dá 1. E isso pode ajudar muito a gente em operações com frações. Se eu tiver 1 mais 3 sobre 2, eu não preciso fazer o MMC aqui. Eu posso reescrever esse 1 de base igual, que é o 2. Então eu poderia escrever 2 dividido por 2 mais 3 sobre 2. Eu posso fazer isso. Eu só reescrevi o 1 de tal forma que agora eu posso manter o denominador e somar os numeradores. Então isso aqui dá 5 dividido por 2. Fácil, sem MMC, sem pensar muito. Você só reescreveu a fração. E é por isso que é tão importante você entender que podemos reescrever as coisas. Funções, números, expressões, podemos simplificá-las e reescrevê-las de outras formas. Temos várias maneiras. Qualquer número elevado a zero também é 1.
A raiz de 1 também é 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno quadrado de x também é 1. E elevado a zero também é 1. Então perceba, aqui a gente estava trabalhando só com números. Na fileira da direita, temos agora funções. Olha a quantidade de funções que usamos e podemos reescrever 1. Então sempre pense nisso. Podemos reescrever números, funções e expressões para facilitar a nossa vida dependendo do contexto e do problema que a gente está resolvendo. Equações de primeiro grau com bases iguais. Esse tipo de equação logarítmica é a mais fácil que a gente pode encontrar por aí, porque possuímos bases iguais e por isso ambos os logs vão se cancelar, certo? É errada. Quer dizer, sim, na prática o que a gente vai fazer é sim cortar esses logs, mas foi por isso que eu mostrei para vocês o fundamento da igualdade. Esses logs, eles não são um númerozinho que está multiplicando essa expressão em parênteses. Log é uma função, então você não pode cortar como se fosse um 2 vezes 3 igual a 2 vezes 4, por exemplo. Você não pode fazer isso. Inclusive, essa equação está errada por diversos motivos, mas entenda, você não pode fazer cortes dessa forma. O que estamos fazendo por baixo dos panos, na verdade, é usar a liberdade que temos para fazer o que quisermos nos dois lados da equação. Então, na verdade, estamos aplicando uma propriedade de funções exponenciais e, consequentemente, de logaritmo também, que é, se eu tenho um número a elevado a log de b também na base a, isso aqui é a mesma coisa que b. Ficou confuso? Eu vou mostrar. Veja que a base do nosso log é 3. Então, se eu tenho 3 elevado àquilo lá, a log de 3 de x mais 7, isso aqui é a mesma coisa que x mais 7. É o que está escrito aqui na definição. Então, o que estamos fazendo é aplicar essa propriedade dos dois lados da equação. Então, ficaria aqui log de 3 de 2x mais 4. E agora sim, podemos cancelar, porque é uma função exponencial, nosso 3 aqui, cancela com esse log. Então, isso aqui, entre aspas, está cancelando, mas na verdade são operações inversas. Tá? Eu não vou entrar muito a fundo que o log é uma operação inversa da exponencial, mas se você tiver interesse, deixe aí nos comentários que eu preparo um vídeo sobre. Então, isso nos deixa com x mais 7 é igual a 2x mais 4. E voltamos para uma equação de primeiro grau normal. 2x menos x é igual a 4 menos 7. X é igual a menos 3. Esse é o tipo de equação mais básica. Perceba que a gente não precisou usar nada de logaritmo em si. Então esse é o tipo de equação logarítmica mais fácil que a gente tem. São bases iguais e não existe nenhum número, nenhuma expressão, nenhuma função embutida aqui. Então a gente só vai, entre aspas, cortar os logs e fazer uma equação de primeiro grau normal. Essa segunda equação é bem parecida com a anterior, com a diferença que agora a gente tem um x ao quadrado, né, que indica que temos dois valores para x. Então, entre aspas, vamos cortar os logs, né, aplicando a inversa da exponencial, como eu mostrei anteriormente, e ficaremos com 2x menos 1 é igual a x ao quadrado menos x. Vamos igualar tudo isso a zero, então fica x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Devemos aplicar a Bhaskara aqui. Então, x é igual a 3 mais ou menos raiz de 9 menos 4 dividido por 2 vezes 1. Então, temos aqui que o nosso x ele é igual a 3 mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. E agora vem uma outra noção muito importante. Veja que esse número ele é muito grande, muito esquisito para a gente substituir na equação. E sim, essa informação estava escondendo de vocês, mas os logaritmos eles possuem algo que chamamos de condição de existência. Uma das condições de existência para o logaritmo é que o log de A na base B, esse A tem que ser maior que zero. Ou seja, não pode ser zero nem números negativos. Então, tudo que temos aqui entre parênteses, tudo isso tem que ser maior que zero. E, claramente, o outro lado da equação também. Então, idealmente, deveríamos pegar esse x, essas raízes que a gente achou, e substituir lá. Mas perceba que isso vai dar um trabalhão, né? Se trocar tudo isso aqui, colocar aqui no x e depois colocar aqui num x ao quadrado e tem raiz junto com fração, é uma bagunça. Então eu vou ensinar aqui duas técnicas para vocês poderem avaliar se esses logs e se essas raízes fazem sentido. Quero que vocês prestem bem atenção nessa primeira linha. Olha o que a gente reescreveu aqui, não é um amontoado de letras e números.
Isso aqui tem um significado pra gente. O lado esquerdo é a equação de uma reta. O lado direito é uma parábola, uma equação de segundo grau, uma curva. E a gente sabe descrever retas e curvas, certo? Vamos fazer um esboço desse gráfico para entender esse problema. Porque veja, temos inicialmente um x ao quadrado, temos duas raízes, que foi de fato o que encontramos aqui, né? Esse sinal de mais e de menos nos dá dois valores possíveis para x. Mas será que os dois satisfazem aquela condição de existência, de ser maior que zero? Veja, temos uma reta que corta no menos 1, porque é o coeficiente linear, e o coeficiente angular, que é o número que acompanha o x, nesse caso 2, ele é positivo. Então a gente tem uma reta crescente que corta o menos 1. Teríamos algo assim. Se você tem dificuldade, o que fizemos foi isso. Temos uma reta de 2x menos 1. Eu falei que quando x é zero, se eu colocar zero aqui, vai ficar 0 vezes 2, que dá 0. Então meu y é 1. Então quando meu x é zero, quando o x0 está aqui, quando ele é zero, eu corto a reta no menos 1. Foi isso que a gente fez. Podemos fazer a mesma analogia agora considerando o y como zero, para acharmos o valor de x. Então fica 2x menos 1 igual a zero, 2x igual a 1, x é igual a meio. Ou seja, quando o meu x é meio, o meu y vale zero. Como você pode ver, não ficou exatamente igual, né? Seria mais ou menos aqui, mas tá tudo bem, é só uma aproximação. Não tá tudo bem, eu arrumei aqui um pouquinho pra gente. Vamos fazer a mesma coisa agora para a função quadrática. Podemos usar até um outro raciocínio. Pensa que número colocando aqui que dá zero. O 1 é um número, né? Porque 1 ao quadrado menos 1 vai dar 1 menos 1 que dá zero. Então, 1 é uma raiz disso. E a outra raiz é o próprio zero. Concorda? 0 menos 0 é zero. Como o coeficiente angular, que é o número que acompanha o x ao quadrado, é positivo, porque é o 1, a concavidade dessa parábola é para cima. Então podemos fazer o seu esboço passando pelo 0 e pelo 1. Seria algo nesse sentido, né? As raízes sendo aqui em 0 e a outra aqui no 1. E isso revela para a gente, então, o nosso x ali. Os dois pontos de intersecção das retas, né, com a curva. Que seria esse pontinho aqui e esse outro pontinho verde aqui. Pelo gráfico, você já consegue responder, mais ou menos. Pelo gráfico, você consegue intuitivamente dizer que o x que satisfaz a equação é o x que está aqui, Vamos chamar de x1. Por quê? Porque tem que dar um valor positivo, certo? E esse outro ponto abaixo que encontramos, ele está na parte negativa das funções. Então esse valor aqui do log, se a gente substituir ele, vai dar negativo. Só que temos um problema, né? Não sabemos o valor exato do x' nem do x duas linhas. E o gráfico não mostra isso exatamente pra gente. E aqui vai uma outra dica. Essa conta, apesar de parecer estranha, a gente pode resolver ela muito fácil. Essa é uma dica muito valiosa, principalmente se você vai fazer vestibular. Quando temos resultados discrepantes assim, que nesse caso, olha, temos um ponto aqui e outro bem longe, então são intervalos bem distantes, faça aproximações de resultado para facilitar a sua vida. Ou seja, como eu não conheço a raiz de 5, eu vou fazer uma aproximação para que eu conheça, que no caso é 4. Então ficaria x mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Isso nos daria x' igual a 3 mais 2 dividido por 2, que daria 5 dividido por 2, que é aproximadamente 2,5, e x duas linhas, que daria 3 menos 2 dividido por 2, que dá meio ou 0,5. Veja, podemos fazer esse tipo de aproximação porque os resultados estão muito longe um do outro. Então, você vai conseguir enxergar o resultado correto, mesmo que não seja completamente exato. E aqui temos a nossa resposta, né? Esse x', veja que apesar de não ser muito preciso aqui na nossa escala, né, no nosso esboço, esse 2,5 seria o ponto, né, que de fato chega a esse valor de intersecção, enquanto esse meio, 0,5, seria esse outro ponto embaixo, que é a parte negativa que não queremos. No fundo, o que tudo isso quer dizer? E só temos uma resposta para esse logaritmo, ele só vai existir se o nosso x for 2,5 aproximadamente, né? Vai dar um pouquinho maior. Espero que tenha entendido, que tenha ficado claro, porque essa é uma noção muito importante para a gente desenvolver. Olhe para as equações e tente enxergar também gráficos. Vai ser muito mais fácil de resolver exercícios assim. Soma de equações logarítmicas com bases iguais.
Veja que agora as coisas estão começando a esquentar. Ainda temos bases iguais, né, que só tem log, mas sabemos que quando não tem nada a base é 10. Porém, agora temos uma soma. Veja, se não fosse um log e fosse de fato uma multiplicação, por exemplo, um 5 aqui, mais 5 log, mais 5 vezes x mais 4, tudo isso igual a 5 vezes x ao quadrado mais x, aqui de fato a gente poderia cortar todos esses 5, porque aqui nesse termo da esquerda temos o 5 como fator comum da soma. Então podemos colocar o 5 em evidência vezes x mais 3 vezes x mais 4. Tudo isso igual a 5, x ao quadrado mais x. E aí sim podemos cortar. Para o log vamos fazer de forma bem semelhante. Mas não podemos cortar nesse caso. Porque, lembre-se, eu mostrei uma multiplicação. Log é uma função. Funções estão sob propriedades, condições de existência e definições, diferentes de um número qualquer. Então, a lógica que a gente vai desenvolver a partir de agora é sempre tentar reduzir as nossas expressões para expressões que a gente tinha nos exemplos anteriores. Ou seja, um logaritmo de determinada coisa igual a outro logaritmo de determinada outra coisa, e ambos logs na mesma base. Simples, porque aí podemos, entre aspas, cortar. Para a gente transformar essa soma de log em uma coisa só, vamos aplicar uma das principais propriedades do logaritmo. A propriedade de que um log de um A vezes um B é igual a log de A nessa base mais log de B nessa mesma base. E perceba que isso é o mesmo contexto que a gente tem aqui. Então, o que vamos fazer é simplesmente o inverso. Se a gente tem a soma, a gente vai voltar a transformar em uma multiplicação. Então, seria log de x mais 3 vezes x mais 4, já que ambos estão na mesma base. Tudo isso igual a log de x ao quadrado mais x. Agora sim, voltamos para o mesmo contexto do exemplo anterior e podemos, entre aspas, cortar os logs. Isso nos deixa com x mais 3 vezes x mais 4 igual a x ao quadrado mais x. Aplicamos a distributiva aqui, x vezes x e depois x vezes 4. Em seguida, x vezes 3 e 3 vezes 4. Vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 3x mais 12. Tudo isso igual a x ao quadrado mais x. Simplificamos aqui, x ao quadrado mais 7x. Opa, aqui eu errei, tá? Aqui é mais 3x, Isso aqui é uma multiplicação, não um sinal de menos. Mais 12, igual a x ao quadrado mais x. Agora que é tudo uma soma, podemos sim cortar elementos iguais. Então temos x ao quadrado daqui, x ao quadrado daqui. Podemos simplificar, fica 7x menos x mais 12 igual a 0, 6x igual a menos 12, x igual a menos 12 dividido por 6, isso dá menos 2. Aí precisamos voltar lá no log e conferir a condição de existência. Menos 2. Se eu colocar menos 2 aqui, dá menos 2 mais 3, dá 1 positivo. Então, aqui existe. Menos 2 mais 4 é 2 positivo, então tá tudo bem aqui também. E menos 2 ao quadrado é 4, menos 2, então é 2 também. Então é positivo. Então esse resultado faz sentido aqui pra gente. E podemos partir para a próxima. Equações logarítmicas com constantes. Aqui temos um caso diferente, agora em vez de uma adição, temos uma multiplicação aqui no log. E claro, como você já percebeu, não vamos poder simplesmente cortar, mesmo esses logs possuindo a mesma base. Lembrando que a ideia é sempre voltar àquela condição. Eu tenho uma regra para fazer log de alguma coisa igual a log de outra coisa. Mas aqui eu tenho 2 vezes o log. Então não é aquela situação inicial que a gente aprendeu. Para isso, vamos revisar uma outra propriedade de logaritmo. Tem uma propriedade que nos diz que o log de um A elevado a um x é a mesma coisa que x vezes o log desse A. Alguns chamam de regra do tombo, por exemplo, porque aí esse x sai do expoente e vai para trás do log multiplicando. Aqui, novamente, a gente vai fazer a operação inversa. Temos uma multiplicação, então vamos fazer esse x voltar a ser um expoente, porque dessa forma eliminamos a multiplicação e voltamos àquele princípio básico que a gente trabalhou.
Então, log de 3 de x mais 3 elevado a 2, que é o número que a gente tinha aqui. Tudo isso é igual a log de 3 de x mais 4. Agora sim, temos o log de alguma coisa igual ao log de outra coisa, bases iguais, podemos fazer a operação inversa e cortar. Nos resta x mais 3 ao quadrado é igual a x mais 4. Isso aqui é um produto notável. Vamos resolver ele aqui no cantinho para quem não lembra. É o quadrado de uma soma, né? Então é o primeiro termo ao quadrado. Então, quadrado de a mais b é igual ao a ao quadrado, mais 2 vezes o a vezes o b, mais o b ao quadrado. Aplicando aqui para a gente, teremos então x ao quadrado mais 6x mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado que dá 9. Tudo isso igual a x mais 4. Isso aqui nos dá x ao quadrado mais 5x mais 5 igual a 0. E aí é uma Bhaskara normal. Eu acho que já tá chato de ficar resolvendo, né, essas raízes. E aqui vamos fazer aquele mesmo passo. Acha as duas raízes, verifica a condição de existência e analisa. Aqui o que a gente está revisando é as propriedades e como você vai começar a resolver esse logaritmo. Vamos um pouquinho mais rápido agora, porque ainda tem muita coisa. Agora que vocês esquentaram e já entenderam a lógica do que estamos trabalhando, eu vou fazer mais rapidinho. Ainda sobre equações logarítmicas com constante, vamos ver um exemplo de uma soma em vez de uma multiplicação. E aqui é importante a revisão que fizemos dos fundamentos. Temos que pensar em uma forma de reescrever esse 2 em formato de log. Você concorda que se eu multiplicar esse 2 por 1, nada muda na equação, certo? Multiplico aqui por 1, multiplico esse log aqui por 1 e também multiplico esse outro lado por 1. Não tem problema nenhum. Vamos fazer isso então. Multiplica 2, log de 5 de x mais 2. Tudo isso é igual a log de 5 de x mais 5. Veja bem, agora eu vou reescrever esse 1 usando uma propriedade do log. Temos da definição que o log de b da base b é igual a 1. Ou seja, se esses números forem iguais, o meu resultado dá 1. Então eu posso reescrever o 1 da forma que me ajuda a resolver essa equação, para a gente voltar naquele exemplo anterior, usando a base 5 que já tem nos logs existentes. Então eu reescrevo 1 em log de 5 na base 5. Isso é igual a 1. E o resto eu continuo com a minha expressão. Mais log de 5, x mais 2, igual log de 5, x mais 5. Agora perceba que aqui temos uma multiplicação de log igual o exercício anterior, né? Mesma coisa que tivesse um 2 aqui multiplicando, mas ele está na frente. Então precisamos aplicar aquela mesma definição. Ficaria log de 5 elevado a 2 mais log de 5 de x mais 2 igual a log de 5 de x mais 5. Tá percebendo que aqui a gente evoluiu de forma gradual? Então, aplicamos uma propriedade dos fundamentos para chegar numa multiplicação, aplicamos uma propriedade de logaritmo para chegar nessa soma e vamos aplicar de novo aquela propriedade para transformar essa soma numa multiplicação. Então, log de 5 é a multiplicação de 5 elevado a 2, é 5 elevado a 2 vezes o x mais 2. Tudo isso é igual a log de 5 de x mais 5. Agora sim podemos cortar os logs. Ficamos com 5 ao quadrado vezes x mais 2, que é igual a x mais 5. Aí agora é só álgebra, né? Então daria 25 vezes x, que dá 25x, 25 vezes 2 dá mais 50, é igual a x mais 5. E aí é uma equaçãozinha de primeiro grau que a gente pode fazer aí como desafio. Perceber, essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas não tem nenhuma novidade, não tem motivo para você ter medo de resolver essas equações de logaritmo no seu vestibular. São só aplicações de propriedades e fundamentos. Agora está todo mundo junto e misturado. Temos tanto uma constante aqui nesse log e depois temos uma adição. Aqui é importante porque sim, existe uma ordem de preferência para fazer isso. Porque perceba, lembra, a gente tem uma regrinha para somar dois logs, mas aqui temos 2 vezes o log. Então primeiro a gente precisa transformar esse primeiro termo em um só, depois fazer a junção com o segundo termo e só assim cortar. Aplicando a propriedade que a gente viu do tombo, né?
Então, se ele está multiplicando aqui, ele vai passar para cá como expoente desse termo, ficando log de 5 de x mais 3 elevado a 2, mais log de 5 de x igual a log de 5 de x ao cubo mais 7. Agora temos uma soma e podemos aplicar a propriedade de multiplicar os logaritmos, voltar à sua forma reduzida. Então, log de 5 é a mesma coisa que x mais 3 vezes o x mais 3 ao quadrado, né? Vezes log de 5 de x ao cubo mais 7. Agora sim, sabemos resolver isso, podemos cortar log com log e resolver a expressão. X mais 3 ao quadrado vezes x é igual a x ao cubo mais 7. Novamente, temos um produto notável aqui, o quadrado da soma, que dá x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 6x, mais o quadrado do segundo, que é 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Tudo isso vezes o x é igual a x ao cubo mais 7. Fazemos a distributiva aqui do x para todos os termos. X vezes x ao quadrado é x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 9x. Tudo isso é igual a x ao cubo mais 7. Podemos cortar o x ao cubo, e aí tem, novamente, uma equação de primeiro grau para ser resolvida. Tá ficando bom, já estamos acabando, muita calma nessa hora, não desista, que vamos começar a ver agora então os exemplos com bases diferentes. Pronto, chegamos às mais temidas equações logarítmicas, que são aquelas de bases diferentes. Essa ainda, entre aspas, é uma equação fácil porque ela tem bases com múltiplos um do outro, né? Ou seja, 3 e 9 são múltiplos e são parecidos entre si. Geralmente, exercícios de vestibular, assim, eles vão dar exercícios com bases múltiplas uma da outra. Então, 2, 4 e 8, 5, 15, 25, algo nesse sentido, que não vai ser muito distante uma da outra. E acredite, isso vai facilitar um pouquinho a nossa vida, mas só um pouquinho. Aqui, pessoal, não tem nada de novo do que a gente já viu, somente a mudança de base, que vai ser sempre a primeira coisa que a gente vai fazer. Perceba que a gente tem um log de 9 e os outros dois logs são logs de 3. Eu prefiro sempre transformar bases para um número de base menor. Então, eu trocaria aqui o log de 9 para log de 3. Se você achar melhor, dependendo do exercício, faz mais sentido trocar os dois log de 3 para log de 9. E aí é contextual. Para mudar a base, temos uma definição, que é o log na base B de um número A é a mesma coisa que o log de A na base C, que a gente vai escolher, dividido pelo log de C, e o B, que antes era a nossa base, vai se tornar aqui o nosso log. Um exemplo prático. Se eu quero transformar esse log que está na base 10, log de 2. Então, eu quero transformar agora na base 2, né? Lembrando que não tem nada, então é 10. Então, vai ficar log na base 2 de 2 dividido log de 10 na base 2 também. Tá? Esse 10 ele surge daqui, porque log quando não tem nada, a base é 10. Então, a base anterior que a gente tinha se transforma no nosso logaritmando aqui. Eu acho que é logaritmando. Não é muito relevante essas terminações agora, mas confira aí. Pronto, sabendo disso, podemos aplicar aqui no nosso log de 9. Log de 3, x mais 2, transforma, x ao quadrado mais 1, log de 3, de 9. E por isso que, geralmente, os exercícios passam bases semelhantes, porque um exemplo assim, a gente consegue fazer o cálculo. Lembra da definição de log? Um log de A na base B é igual a um x. Isso implica que B elevado a x é igual a A. No nosso caso, então, teremos que 3 elevado a x é igual a 9. Aí, em outras palavras, que número elevado a x é 9? É 2, né? O quadrado, 3 ao quadrado. Podemos fazer também como uma equação exponencial, né? Transformo 9 em 3 elevado a 2 e fica que x é igual a 2, que a gente corta, que a gente simplifica os dois 3, né? Então, continuando a nossa equação, log na base 3 de x mais 2. Perceba que o que temos aqui, na verdade, é uma soma de fração, né? Então, devemos fazer aquele passo a passo de achar o MMC. Quando não tem nada, o MMC é o outro número, automaticamente, né? Porque aqui embaixo é 1. Então, o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Então, ficaria
2 dividido por 1 dá 1 vezes 2 dá 2. Então, teríamos 2 log na base 2 log na base 3 de x mais 2 mais log de 3 de x ao quadrado mais 1 igual a log de 3x mais 5. Perceba que aqui acabamos de voltar para o caso dos anteriores, né? Eu vou até parar de fazer porque já está repetitivo, mas aqui temos uma multiplicação. Passa o 2 para lá na regra do tombo, ele vai virar um expoente aqui. Aí vai ficar uma soma ainda. Aí a gente vai fazer a multiplicação dos termos entre parênteses. E depois corta os logs e acha as raízes, tá? Sempre a mesma coisa, eu vou deixar aí de desafio para vocês. Espero que vocês façam de verdade aí e deixem nos comentários para eu ver. Se eu não me engano, esse exercício aqui dá uma equação de quarto grau, que é um desafio maior e bem mais interessante. Pessoal, existem alguns outros casos que eu não abordei aqui, por exemplo, uma subtração, mas subtração nada mais é do que você fazer uma adição menos 1, então você vai usar literalmente as mesmas regras, né? Só que com propriedades diferentes. Se lá a adição a gente tinha uma multiplicação, na subtração a gente tem a divisão, mas é a mesma coisa, vira só uma questão algébrica, e como a aula está muito grande, algumas coisas eu deixei para lá, mas se você realmente acha necessário cobrir exatamente todas as nuances, todos os tipos, eu faço uma parte 2 dessa aula, com alguns exemplos mais avançados e que não foram abordados aqui, como equações exponenciais também. Eu comentei que o logaritmo é a função inversa da função exponencial. Então podemos ter equações onde temos um número elevado a um expoente e esse expoente é um x mais alguma coisa ou é uma função, só que as bases são diferentes, né? Então, por exemplo, 2 elevado a x mais 2 é igual a 5 elevado a x mais 3. Então, o 5 é diferente do 2. Então, podemos usar o log nessas equações, só que aí teremos um problema, né? Porque teremos que usar log de 2, por exemplo, nos dois lados da equação, só que log de 2 não cancela a exponencial do 5. Só que é o que eu falei, abordamos esses temas. Se você tentar fazer, você vai ver que são as mesmas propriedades. Porém, se ficou interessado, eu faço uma parte 2. Não se esqueça dos comentários. A aula de hoje fica por aqui. Eu gostei bastante, acho que essa forma prática ajuda muito a enxergar as propriedades dos logaritmos e onde a gente aplica. E se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. Eu estou tentando crescer aqui no YouTube com várias aulas, resoluções de exercício, e eu espero que tenha feito sentido para você. Então até a próxima aula.